Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou aqui iniciando, aguardando todo mundo entrar para a gente poder fazer o nosso bate-papo da semana sobre ESG. Muito bem-vindos quem estão entrando por aí. A Camila já chegou, então vamos começar aqui. Deixa eu já chamar a Camila para participar conosco. Mais uma vez, um prazer falar com a Camila. Camila, acho que vai chegar o convite aí para você. Se não chegar, você me manda aqui. Oi, Ângela, boa tarde. Você é maravilhosa também, como sempre. Oi, Camila, boa tarde. Oi, tá Tô me vendo. vendo, Hoje eu tô de né? casa. O dia tá um pouco mais corrido, não deu tempo de voltar para o escritório. Eu falei assim, vamos fazer de casa e manter nosso compromisso. E a gente vai se adaptando. Camila, me Isso aí, contar pra manter o da fluxo. repercussão do nosso bate-papo semana passada. Foi muito bom, muita gente comentando, falando, querendo saber mais, né? Compartilhando aí nos grupos. Chegando já, tem gente que não assistiu, mas já quer saber como é que foi. E eu já compartilhei com todo mundo. Queria avisar que a live ficou salva, a live passada ficou salva no nosso perfil. E ela também está disponível no canal do YouTube, para quem quiser ver, quem gosta, né, de às vezes ver mais rápido, né? Tem lá a possibilidade de ver lá no YouTube também. Então, Isso hoje o aí. nosso tema, né, que a gente separou para falar sobre ODS, né? Tá tão na moda esse negócio de ODS, né? Todo mundo falando a respeito disso. Mas o que é esse tal de ODS? Vamos lá, vamos começar Isso. sempre do início, né, Cíntia? Pra gente não cair aqui na maldição do conhecimento. Eu acho que é importante a gente colocar na mesa esses conceitos básicos para a gente começar a introduzir e ampliar o nosso patrimônio intelectual enquanto profissionais, enquanto empresas atuantes aí no mercado, né? Então vamos lá. Os ODS, gente, é a tradução, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, hoje, vamos falar atualmente, né, nós temos 17 ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vão tratar de questões globais, de uma coalizão entre governos, sociedade civil, todas as lideranças globais, seja de mercado, seja governamental. E esse grupo, essa coalizão, se reúnem periodicamente para avaliar, né, como estamos andando enquanto humanidade. Então, são pautas globais, humanitárias, que têm um olhar muito importante, principalmente para as questões de desigualdade social, de mudanças climáticas e impactos ambientais causados aí pelas atividades econômicas globais, questões de equidade, inclusão, enfim. É como se fosse como se fosse um objetivo global de reduzir, de mitigar, de tratar das questões humanitárias que nós chegamos hoje no tempo em que a gente vive. Então, é uma tentativa, sim, de uma coalizão global de todos os atores da economia, todos os atores tomadores de decisão de mercado, estabelecer critérios para que a gente evolua enquanto humanidade. Então, quando a gente olha para os 17 ODS, a gente percebe que as empresas, que é o nosso alvo aqui dessa live, que são os profissionais e as empresas, têm um papel fundamental em contribuir com essas 17 temáticas que estão na mesa aí para todos nós pensarmos. Em 2015, a gente teve a atualização, a última atualização dos 17 ODS, e antes dos 17 ODS, a gente tinha os ODMs, que eram os 9 Objetivos do Milênio. Então, esses objetivos eles vão evoluindo de acordo com as demandas globais. Então, percebeu-se a necessidade da gente avançar em algumas pautas que de 2009 para cá, de 2000 para cá, a gente não avançou. Então, para isso existem os ODS e existem várias formas práticas das empresas se Então, engajarem assim, ó, nessa deixa pauta. eu só entender, então. Os ODS, então, são um conjunto de 17 objetivos, né, que eles foram estabelecidos por uma coalizão global, e essa coalizão ela é liderada pela ONU, né? E as empresas, então, têm elas
como um guia para implementar. Mas é governos, empresas, a sociedade civil como um todo. Mas as empresas têm um papel importante nisso, né? Sim, e aí a gente faz o link com a pauta que a gente trouxe na semana passada. Quando a gente fala em ESG, Environmental Social Governance, a gente também está falando de métricas específicas que as empresas precisam se posicionar com relação a cada um dos pilares, meio ambiente, social e governança. Os ODS, eles estão permeando demandas específicas de cada um desses pilares. Então, por exemplo, quando uma empresa ela define na sua estratégia ESG que ela vai assumir um compromisso de melhorar os seus indicadores, por exemplo, de diversidade, ela está cumprindo com um ODS específico, né, de equidade de gênero que está lá sendo tratado pela ONU. Então, quando a empresa faz isso intencionalmente, ela faz um link. Opa, quando eu faço isso, eu estou contribuindo com o ODS Equidade de Gênero da ONU. E isso, inclusive, é importante ela se comunicar com o mercado, com seus stakeholders, que ela faz esse link. Que ela está, o quê? Atenta a uma demanda global, porque quando a gente fala em ODS, é uma tentativa, uma coalizão. A gente tem que pensar sempre nessa palavra, coalizão. É a união dos setores do mundo, empresariais, governamentais, tomadores de decisão, para tratar das causas que nos trouxeram até aqui. E as empresas, gente, têm um impacto imenso. Por exemplo, vamos pensar o ODS 13, mudança climática, que talvez seja um dos mais relevantes em termos de discussão, de fundo, de projetos atualmente. Por que é mais relevante? Porque ele trata de uma pauta urgente ambiental e ele é muito metrificável, é muito palpável eu estabelecer metas na minha empresa de questões de gestão de resíduo, água e energia. E aí, quando eu estabeleço métricas ESG para mudança climática, eu estou cumprindo com metas globais de mudança climática. Então, é uma conexão que as empresas fazem, comunicam nos seus relatórios, mas principalmente internalizam na sua estratégia de tomada de decisão. Não pode ser uma pauta do Departamento do Meio Ambiente apenas. Tem que ser uma pauta do conselho, da estratégia do negócio, para atingir compromissos palpáveis com Então, relação assim, a aos gente ODS. tem lá os 17 ODS, né? E dentro desses 17 ODS tem aqueles também que cada empresa vai ter mais aderência de acordo com a sua área de atuação, né? Então, tem empresa que vai estar mais voltada para resíduo, tem empresas que vão estar mais voltadas para a questão de relações trabalhistas, porque utilizam de maneira muito intensiva a mão de obra, né? Então, cada um aí tem uma familiaridade e pode usar, então, os ODS, né? Tudo que está descrito lá em cada ODS como um guia, né? Para suas políticas, suas práticas de SD, né? Perfeito. O que a gente entende enquanto priorização de ODS dentro de um negócio? O primeiro passo é entender os seus aspectos e impactos enquanto negócio. E aí isso tem muito a ver com o setor que você atua. O impacto de uma empresa da construção civil é totalmente diferente do impacto de um escritório de advocacia. Ambos têm impactos, não existe nenhuma empresa no mundo que não gere impacto positivo ou negativo. Ambas consomem energia, água, geram resíduos, contratam pessoas, lidam com relações com fornecedores, sejam pequenos, sejam mais fornecedores. Então, não existe nenhum negócio ileso, inerente ao impacto, tá? Então, é óbvio que uma empresa do setor da construção civil, ela vai precisar se comprometer mais com algumas questões do que um serviço, que não tem uma operação, não tem uma produção, não tem uma emissão importante. Então, existe outro player que a gente pode se basear para tomar decisões, que é o SASB. Eu não vou lembrar agora a sigla Sustainable Accountability Business. Não vou lembrar aqui agora, mas depois a gente pode pesquisar e colocar aqui. O SASB, se vocês colocarem lá no motor de busca, ele já vai abrir, já vai revelar para você, você vai colocar, entrar no site do SASB e você vai digitar lá o seu setor que você atua. Lá você vai ver o que tem de chamada para o seu setor enquanto compromisso.
Lá você vai perceber que, opa, então se eu sou da construção civil, eu tenho alguns tópicos materiais. Tópico material é um outro conceito, uma outra definição para as áreas que a empresa precisa priorizar. Então, quando eu entendo que eu preciso priorizar porque o meu setor, de forma inerente, impacta naquela pauta, naturalmente eu vou entendendo a quais ODS eu estou conectado. Naturalmente, se eu entendo que, poxa, eu sou um setor que impacta muito nas questões ambientais, então o ODS 13 é meu. Eu preciso colocar ele no meu colo, conhecer as metas globais, traçar um plano de ação de melhorias e lançar um compromisso público, inclusive com relação às metas. E aí, só para fechar, hoje são 169 metas da ONU distribuída em 17 ODS. Então, a gente tem aí um cardápio de possibilidades, uma lista de impactos que já estão definidos com metas para 2030. Então, a gente sempre vai falar em Agenda 2030. E ali está todo mundo se comprometendo. O Brasil, as empresas, os países em geral, os mais desenvolvidos, os menos desenvolvidos. Tem toda uma categorização baseada em qual setor, em qual lugar você está e atua. Tá? Inclusive, tem essa diferenciação dos mais desenvolvidos e dos menos desenvolvidos, os em desenvolvimento. Então, a gente precisa conhecer essa pauta, estudar, entender e, em cima disso, traçar um PDCA. Sempre a gente cai no tal PDCA ou PDC' agora, né? O L, que é no aspecto do contínuo. Ele não tem fim, ele é cíclico. Então, por isso conhecer esses players, pesquisar um pouco sobre ONU, Pacto Global, ODS, SASB, tópicos materiais, todos esses conceitos que nós falamos aqui, Cíntia, são necessários de serem compreendidos pelos empresários e profissionais para que eles tracem melhoria contínua. Então vamos lá, olha né? só. Então você falou um monte de coisa que já deu um monte de dica importante para todo mundo que está assistindo aqui. Eu sei que boa parte do público aqui é gente que talvez já. Algumas pessoas são pessoas que estão em empresas, querem atuar, mas são pessoas também que estão buscando se inserir como analistas ambientais, analistas de sustentabilidade. As empresas estão criando muito esse cargo agora, né? Do especialista em ESG, né? Para dar essa assessoria. Então, as pessoas que querem trabalhar com isso, é importantíssimo, então, elas mergulharem nesse mundo, né? E entenderem, por exemplo, começar, talvez, estudando o que são os ODS e essas 169 metas, né? A gente já tem um monte de coisa para estudar aí, que é um caminho para isso, né? Sim. E aí, o que a gente tem que observar? Claro, gente, que nós estamos falando de algo que, quando a gente fala em ESG, né, nem tem uma taxonomia ainda. Cada player está enxergando as suas próprias métricas ESG. Por isso que os ODS acabam sendo uma unificação de expectativas e compromissos. Porque é uma pauta global que serve para qualquer setor, qualquer porte, qualquer ator da sociedade. Então, é um norte importante. Só que a gente tem que estar atento para algumas questões. Que nós, como profissionais, na hora que a gente começa a estudar isso, a gente entra no site da ONU e fala, poxa, são 169 metas, mas lá uma das metas do mudança climática, que é o exemplo que a gente está falando aqui, por exemplo, está lá. Dobrar a eficiência energética com aspecto a investimento em energias renováveis de baixo impacto até 2030. Então, assim, essa é uma meta global. Então, dobrar a eficiência energética aí de todos os players. Aí eu olho para aquilo e falo, gente, mas eu sou uma empresa. Como é que eu vou dobrar a eficiência energética global? Então, você tem que fazer essa transcrição para o seu ambiente empresarial. Se você está atento que lá na meta da ONU é dobrar, então, pelo menos eu tenho que trazer para a minha meta organizacional empresarial que eu preciso estabelecer uma meta aí de próximo ano eu vou reduzir aí em 5% as questões de consumo energético, ou vou investir mais 20% em eficiência energética. Você não precisa pegar a meta da ONU e colocar ela como a sua, porque você vai ter dificuldade de fazer essa transcrição. Isso é uma coalizão, é um esforço global. Só que eu, como empresa, vou entender onde eu estou e o que eu posso, então, me comprometer mediante aquelas metas. Tá? Então, se atentem, porque lá as metas são muito governamentais. Acabar com a fome, erradicar a fome no mundo. Poxa, como que um escritório de advocacia, como que uma construção civil vai fazer isso? Então, estejam atentos a trabalhar o olhar de vocês para entender o que faz mais sentido,
para entender o seu propósito, a sua causa, o que mexe com você como empresário, como profissional, quando você vê essas metas. O que faz sentido no seu eu mais profundo. Então, é um convite a você falar, poxa, tem tudo isso aqui, o que eu vou conseguir dar de mim para o próximo ano, para a próxima década, com relação a essa pauta? Então, não se frustrem quando vocês verem essa meta e verem, nossa, mas está distante da minha realidade. E aí, Cíntia, só para fechar essa fala, nós temos ferramentas incríveis, maravilhosas, que já transcrevem essa pauta global, genérica, para as empresas. E aí nós, profissionais, precisamos estar atentos a essas ferramentas. Hoje a gente não consegue falar de tudo isso, mas com certeza, né, Cíntia, a gente vai se programar para a gente organizar todas essas informações e entregar para vocês essas informações como profissionais e empresários, para ter um caminho traçado. Nossa, muito bacana que você colocou isso, já deu alguns tópicos, já acendeu algumas luzes aí, eu acho que extremamente importante. Camila, essa questão, né, do SD, ela é totalmente transversal dentro da empresa e também falar de ODS é transversal, né? Como uma coisa está linkada com a outra, e isso é muito transversal em todos os assuntos. E aí eu queria te contar uma história, sabe? Em 2019, eu fui convidada para participar desse livro aqui, ó, da escrita desse livro, que se chama Segurança e Saúde do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Aí eu pensei assim, nossa, gente, mas eu sou da área ambiental, né? Tem uma pegada com responsabilidade social na época, né? Eu fazia parte lá do grupo, trabalhava na Toquetal ainda. Eu falei, achei tão interessante esse convite, né? E aí o organizador do livro falou assim, Cíntia, eu queria que você falasse sobre o olhar da responsabilidade social para a segurança do trabalho, que isso é um tema muito material. Muitas empresas, né, entendem que é só uma obrigação, mas é uma questão de responsabilidade, de atuação, né, como que ela se pauta, cumprir a obrigação, mas a qualidade que como se cumpre essas obrigações, como isso é feita, isso vai transcender de uma empresa para outra. Eu achei super interessante o olhar do Hugo, né, o Hugo Cefrian, que foi o organizador desse livro. E aí eu peguei, sabe, Camila, e falei, né, no capítulo 2 do livro, depois eu vou compartilhar, porque a CEBIC acabou, o CEBIC e o SESI acabaram patrocinando esse livro, e aí a gente consegue baixar e ler. Então, depois eu vou compartilhar com vocês aí o capítulo 2 do livro, que é onde que eu falo das práticas de responsabilidade social para garantia de trabalho justo nas empresas construtoras. E aí, eu me baseei para falar nisso, conectando aos ODS, eu falo aqui dos ODS aqui, ó, no livro, e também linko isso com o ODS, principalmente com o ODS 8, que é o ODS que fala de trabalho, de emprego digno e crescimento econômico, né? Tem outros links aqui que eu falo em relação a isso, falo das metas relacionadas a esse ODS, e aí ficou como um exemplo aqui, que depois todo mundo pode pegar, pode ler e compartilhar, como assim? Justamente um exemplo disso que você falou, né? Aquilo que está lá nas metas, tudo é um compromisso global, internacional, aquela viagem que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender materialmente como que vai ser. Eu trouxe aqui na prática um pouco para esse tema que é saúde e segurança do trabalho, que é um tema, vamos dizer assim, é um assunto que está ali dentro para falar, transita entre governança e questão social, né? Essa questão da segurança do trabalho e que se a empresa ela quer implementar práticas de ESG, assim, consistentes, não tem como não passar, por exemplo, por esse tema, né? Perfeito. E aí, Cíntia, vou até trazer um exemplo aqui, né, que acabou de acontecer aí, que eu acho que é super válido para a gente fazer o link com a semana passada. Quando a gente falou na semana passada sobre ESG, o recado que eu queria deixar aqui é que ESG é igual a risco financeiro, lembra? E aí, olha para você pegando o link da questão de segurança do trabalho. A gente acabou de ver o Elon Musk, né, envolvido em diversas polêmicas por conta da Tesla ter sido convidada a se retirar do fundo SP lá da Nasdaq, que é um dos principais fundos e bolsas de valores de mercado do mundo. E a Tesla, a gente conhece a Tesla. A Tesla é o quê, gente? Uma empresa que oferece soluções ambientais importantíssimas para o mercado. Investe muito em inovação nos aspectos ambientais, redução de emissão,
alternativas de veículos, né, que vão aí contribuir com essa redução de emissão, enfim. E a Tesla sempre sendo uma referência em SD sustentabilidade dentro do índice lá da Nasdaq. E aí, quando a gente vê a Tesla sendo convidada a se retirar desse fundo tão importante com o aspecto ESG, é importante ressaltar que o SP tem um aspecto ESG. O que acontece? A gente fala, como uma empresa dessa saiu? E aí, por quê? Quando você vai estudar o caso da Tesla, ele foi convidado a se retirar por uma queda de pontuação exatamente por problemas ligados à saúde e segurança do trabalhador em suas fábricas. Então, olha que importante. Nós estamos falando assim, ele perdeu bilhões de dólares por conta de um risco ESG do S, saúde e segurança do trabalho dentro das suas indústrias. E também outros aspectos sociais na extração do cobalto na América Central. Então, esse é um exemplo para a gente entender que se eu não olho para o meu S, se eu não, a segurança, a saúde, a salubridade no ambiente de trabalho não é apenas cumprir norma. A gente tem uma normativa que, em alguns casos, quando são descumpridas, oferece um risco financeiro para o negócio, que é o que aconteceu com a Tesla, né? Então, a gente vê aí um caso concreto de impacto financeiro por não cumprimento ESG de um aspecto básico, que é saúde e segurança do trabalhador, que é o ODS 8, crescimento econômico e emprego decente. Quando eu falo essa frase, emprego decente e crescimento econômico, tem tudo a ver com saúde e segurança do trabalhador, em ter formalizado toda a sua cadeia de pessoas que fazem parte do seu negócio, seja por PJ, seja por CLT. Não é porque tem que ser tudo seletista, mas não sendo seletista, eu tenho que ter um contrato PJ. Eu não posso ter informalidade na minha relação com os meus colaboradores. Se eu tenho informalidade, eu descumpro o ODS 8 e ofereço um risco ESG financeiro para o meu negócio. Então, tudo isso está interligado. É muita informação, é muita pauta, mas uma coisa vai levando a outra. E nós, como profissionais, precisamos pelo menos conhecer, entender, encaixar tudo isso e reduzir os riscos do negócio. Isso é importantíssimo. Assim, a gente tem um público aqui, né, na Recurso Sustentável, que é muita gente da área ambiental, assim, né? E aí, muita gente que está na área ambiental também é muito militante, assim, né? Ai, porque eu preciso fazer para trazer um benefício ambiental e tal. E eu sempre falo, tá, e vai trazer um benefício ambiental, esse projeto, isso aqui que você tá propondo, mas qual que é o impacto que isso vai trazer também para o negócio? Porque a gente sempre tem que lembrar que o primeiro objetivo do negócio é oferecer lucro, né? Ele tem que, para as empresas, né? Elas têm que gerarem lucro, né? De alguma forma. Seja até as instituições que não têm fins lucrativos, elas precisam ter um resultado no final, porque isso tem que retornar para o negócio se manter ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Mas também não dá para produzir de qualquer jeito, né? Então, aí o resultado da Tesla aí, que não se preocupou com questões, né, de saúde e segurança do trabalho, que se você não está, imagina assim, né? O peso disso. Se você não está se preocupando com quem está dentro da sua casa, né? Quem está ali a sua força de trabalho direta, né? Como que você vai se preocupar com o restante, né? Com os outros stakeholders, né? Então, talvez aí, né, faz muito sentido até a gente também ter muitas pessoas da área de saúde e segurança também envolvidas com a questão do ESG, né? Porque a pauta de segurança do trabalho é onde que a gente começa a falar de responsabilidade social, né? Condições dignas de trabalho, trabalho justo, tudo isso a gente precisa resolver, né? Eu acho que é aquela resolução interna, né? É aquela primeira faxina interna para eu ver como é que eu estou internamente para eu poder começar a fazer um impacto externo e levar isso de uma outra maneira para os outros stakeholders, né? E aí a gente tem uma questão no Brasil, né, Cintia, que assim, quando a gente fala em empresa, no Brasil, ser empresa já é algo que tem que ter muita coragem, seja um pequeno, um médio ou um grande negócio. Hoje a gente está acompanhando aí o escândalo das lojas americanas, não sei quem está por dentro aí, mas vale dar uma pesquisada no escândalo reputacional, contábil, importantíssimo, que já fez a empresa cair assim com as suas ações quase 75% por questões de governança, questões reputacionais ligadas à accountability. Então, quando a gente põe tudo isso na mesa, falando aqui para fechar, né, nós estamos chegando no final da nossa live,
é muito importante a gente não perder de vista que no final tudo é gestão de risco e risco financeiro. Porque se eu não estou olhando para as questões sociais e ambientais e de governança, com o mesmo rigor que eu estou estratégia de comercial, deu uma pausa aqui que está acabando a bateria do meu celular. Se eu não olhar para essas coisas, eu não estou gerindo os riscos do negócio. Então, às vezes, a empresa pergunta, poxa, mas eu vou investir em adequação de ODS? Eu vou investir em SD no meu negócio? Eu tenho tanta demanda para melhorar a relação com o meu cliente, para entregar um produto de qualidade, que eu não vou conseguir olhar para essa pauta. É caro para mim agora. Caro. É passar um tempo e você vivenciar uma crise ambiental, uma crise social ou reputacional que vai colocar o seu negócio em risco. Por isso que quando a gente faz a menção, a análise de risco que o ISD te traz, ele é tão barato, ele é tão importante, ele assim, não tem nem preço e nem valor, se você quer saber, porque ele é o que garante a sustentabilidade do seu negócio. Inclusive o tripé econômico e financeiro. Sem isso, realmente, você vai correr o risco de deixar de ser relevante no primeiro momento e, num segundo momento, até falir ou até passar por uma crise que leva o negócio para o chão. Então, eu falo com muita veemência porque é um medo que eu tenho no meu coração quando os empresários não entendem a importância de olhar para isso como uma pauta prioritária. Porque é muito arriscado você não olhar para isso. Então, tem que olhar. E o lucro do negócio está absolutamente associado a essa parte. E eu acho que, assim, só finalizando aqui também meus comentários, eu acho que cabe aqui a nós, né, os analistas, os gestores, os consultores, se munir de todas essas informações que a Camila passou aqui hoje, todas essas ferramentas, ler, estudar mais, para a gente conseguir traduzir isso que ela está falando com propriedade para os tomadores de decisão, porque essa turma, muitas vezes, foi formada na escola clássica aí de economia, que não considerava esses aspectos. E a gente tem que ser esse agente transformador, tem que levar essa comunicação de uma maneira clara e objetiva, que não é, como a Camila falou na live passada, abraçar a árvore, gente. Né? Não é fazer caridade, não é isso. Ah, se for necessário fazer isso, que façamos também, mas né, isso aí é muito grande de entrar dentro da estratégia do negócio e é considerar isso dentro dos riscos, né? E aí, Camila, a gente falou muito de risco, né? Talvez até nas próximas lives aí a gente falar mais sobre essa questão de gestão de risco, né? Talvez aí seja alguns temas aí, algumas coisas interessantes para a gente falar. E como que a gente tem que ter propriedade, a gente começar a traduzir isso enquanto profissional, a gente saber passar isso à frente, passar isso adiante, saber explicar o que é um ODS, o que é um pacto global, o que isso tem a ver com SD, isso tem que estar na fala das pessoas que estão à frente das áreas da qualidade, da área de segurança, da área de planejamento. Principalmente, eu vi um colega aqui da área que trabalha muito na área de planejamento que entrou, lembrei disso, né? Que tem que estar presente, né? E na área ambiental é mais que obrigação, né? Todo mundo tem que saber, aqui a gente, né, tem que envolver todas essas questões. Muitas vezes na área ambiental se mistura com a área social. Como eu falei com a Camila, né, na live passada, a gente está um pouco desgarrado da governança. Tem esse defeito que não olha para essa questão da eficiência do negócio, não pensa nisso e a gente precisa pensar, buscar informação e se munir disso. Só para fechar, Cíntia, para entregar mais uma pérola aí para os nossos ouvintes e pessoas que estão aqui, né, prestigiando essa pauta que a gente está trazendo para Goiânia, que eu acho que é muito importante. Vejo duas mulheres aí, nós duas nessa luta há muito tempo, não estamos começando isso hoje. E a gente quer, a partir de agora, compartilhar essas informações para a gente, como você mesmo disse, a gente precisa municiar o nosso mercado, os profissionais, das informações necessárias para eles conseguirem contribuir com uma mudança um pouco mais profunda. Não é cumprimento normativo apenas, gente. A gente tem que passar por uma transformação até individual, uma percepção de nós dentro desse meio ambiente, quem nós somos, qual é o nosso impacto enquanto indivíduo. E aí eu vou deixar uma pérola aqui, que é um conceito que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas que vale a gente pesquisar e começar a mergulhar. Que agora o que a gente tem ouvido é justiça climática. Que a gente fica tão assim no mudança climática, gás de efeito estufa,
inventários e relatórios, indicadores e reduções, que no final a gente esquece do porquê que isso tudo está na mesa. No final, é para a gente pensar na nossa qualidade de vida humana futura na Terra. Se a gente não olhar para o meio ambiente, as pessoas estão em risco. As pessoas que estão em locais insulares, pessoas que moram em periferias, são as pessoas que mais sofrem com os impactos da mudança climática. As empresas que têm menos recursos são as que mais vão sofrer com todo o impacto da mudança climática. E aí a gente pensa numa cadeia de fornecedores que as grandes dependem. Nós estamos falando de água potável, que a gente não sabe se vai ter nos próximos 8 a 10 anos. Então não é ser catastrófica, eu não quero ser aqui alarmante, mas eu estou tentando resgatar, esse é o meu propósito de vida, enquanto pessoa, enquanto empresa que sou, de resgatar nas pessoas o porquê que eu olho para o meio ambiente. Por que que eu estou cuidando do meio ambiente enquanto empresa, enquanto pessoa? Estou cuidando de mim quando eu faço isso. Estou cuidando da minha vida e dos meus próximos que virão. Porque senão não vai ter. A gente tem que se unir. Por isso que é uma coalizão. Senão, daqui a 10 anos, os meus filhos não vão ter acesso a água, alimento, a oportunidades, a ar puro, como hoje a gente tem. E é muito rápido o aquecimento global que está previsto para os próximos anos. É muito sério. E a gente tem como frear. Mas é necessário que todo mundo se una. Não dá para tentar fazer sozinho, do meu jeito, ou então ignorar essa realidade. A gente precisa, é um senso de urgência global. Então, a gente precisa resgatar até isso nos nossos cursos, nas nossas pesquisas, no nosso mergulho. O que eu sou dentro do meio ambiente, afinal? Por que que eu estou olhando para o meio ambiente? Então, eu queria deixar essa pontinha de despertar aí, de até dar mais gás para quem é da área de meio ambiente, resgatar esse propósito humano de justiça climática, que é a nova pauta global hoje, quando vocês estão aí se aderindo ao Tá, ODS. Camila, muito obrigada mais uma vez, assim, foi muito bom. Quinta-feira que vem estamos aqui de novo, né, nesse mesmo horário, para a gente continuar nesse bate-papo, a gente está com esse propósito de continuar fazendo isso. E aí, pessoal, esse monte de conceito que a Camila falou aqui hoje, eu vou trazendo isso em algumas publicações aqui na Recurso Sustentável, compartilhando algumas coisas também lá com a Bissau e com a Camila. Vocês fiquem atentos que a gente vai estar trazendo agora todas essas pautas, misturada aqui com esse monte de coisa que a gente faz, todo esse entendimento da área ambiental, né, da área de segurança, algumas questões de qualidade que a gente trabalha aqui, mas vamos trazendo esses conceitos, né, conceitos novos, conceitos importantes, alguns insights de ferramentas. Fiquem ligados que a gente vai trazer isso aqui. Camila, muito obrigada e até quinta que vem. Obrigada. Até quinta, Obrigada, Cíntia. tchau, Obrigada. gente. Grande abraço.